definidas as datas e horários da estreia do Mengão no Super Mundial de Clubes em 2025. E o Flamengo já tem data e horário para estrear no Super Mundial de Clubes. O Flamengo estreia no dia 16 de junho, às 10 horas da noite, contra o Esperance da Tunísia. O Flamengo receberá uma bolada, uma chuva de milhões em 2025. Tudo pela participação no Super Mundial da FIFA. Últimos ajustes para a partida contra o Vitória pelo Campeonato Brasileiro. A última partida do ano do Flamengo. Neste domingo, último jogo do Flamengo na temporada e também último jogo de Gabigol com a camisa do Flamengo. Jogo contra a Vitória, a despedida do atacante histórico do clube rubro-negro. Chega mais, nação, uma ótima tarde para todos vocês e vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo, que está em preparação para a última partida do ano contra o Vitória pelo Campeonato Brasileiro e a despedida do Gabigol. E tem informações também importantes sobre o Super Mundial de Clubes, as datas já foram definidas, o Flamengo já tem data e hora para estrear no Super Mundial de Clubes. Vamos juntos analisar as informações do Flamengo, mas faz o seguinte, dá aquela moral, deixa o seu like, vamos bater juntos aqui uma meta de 5 mil likes para esse vídeo, compartilhe o vídeo aí no seu grupo de WhatsApp com seu amigo flamenguista e se você não é inscrito ainda no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte, porque todos os dias aqui trazemos para vocês as últimas informações do Flamengo, tá bom? Vou deixar os créditos desse vídeo aqui ao canal da ESPN Brasil, ao canal do Vene Casagrande, Bernardo Ramos, link na descrição como crédito. Vamos juntos analisar as últimas informações do Flamengo. Flamengo nessa última rodada, Gabigol. Jogo contra a Vitória, a despedida do atacante histórico do clube rubro-negro. Valeu, pessoal, fim de semana se aproxima e neste domingo, último jogo do Flamengo na temporada e também último jogo de Gabigol com a camisa do Flamengo. Jogo contra o Vitória, 16 horas, Maracanã, 38ª rodada do Campeonato Brasileiro, vai ser a despedida do atacante depois de 6 anos, 160 gols e 13 títulos com a camisa rubro-negra. Ainda pode ampliar esse repertório, esse cardápio de gols com a camisa rubro-negra, mas vai ficar marcado mesmo essa partida por conta da despedida do Gabigol, com bandeiras, homenagens, taças, enfim, copos comemorativos. Os torcedores vão lotar o Maracanã, mais de 60 mil rubro-negros para homenagear o maior ídolo dessa geração de 2019. Então tá tudo armado nesse sentido. Ele ficou fora da partida contra o Criciúma porque tinha 2 cartões amarelos, então estava pendurado. Se levasse um, ficaria fora justamente desse último jogo no Maracanã. O Gabigol, que vem falando um pouquinho sobre essas questões aí do seu último ano, tem um canal, aborda bem esse assunto. Tive um ano praticamente que eu não joguei, um ano muito difícil para mim, questão do doping, a questão de um treinador também que não contava comigo. E no dia a dia é muito mais complicado do que contar a história no final. Então teve vários treinos que foi difícil para mim, vários jogos que eu entrei 5 minutos, 10 minutos e isso foi me corroendo por dentro. Então no final de tudo, na final da Copa do Brasil, um campeonato tão importante contra um grande time, depois de ficar um bom tempo sem jogar, você ir na final e fazer 2 gols, é realmente diferente, realmente importa pra mim, porque não é só os 2 gols, né, mas as coisas que eu vim sofrendo um dia antes pra chegar até ali. Então é isso, o vínculo do Gabigol se encerra no dia 31 de dezembro deste ano. Até lá ele não pode ser anunciado por nenhum outro clube, questão jurídica mesmo. Deixa o Flamengo depois de 6 anos, muitas polêmicas e muitos títulos também, títulos marcantes, especialmente de 2019, quando fez os 2 gols na reta final da partida contra o River Plate, o bicampeonato da Libertadores. Também foi autor do gol do tricampeonato da Libertadores contra o Atlético Paranaense. Agora, o destino dele cabe a ele decidir. Muito se especula sobre a questão de um acerto com o Cruzeiro, mas se for anunciado, como eu disse, só mesmo em 2025.
Vamos lá, vamos falar dele, Gabigol. Essa é uma tela que mostra o impacto do Gabigol em sua história no Flamengo. Se eu falar tudo vai ficar muito longe, então vamos lá, 19, ele fez 43 gols e 11 assistências, e olha só, 20, 21, 22, 27 mais 12, 34 mais 10, 29 mais 5, a gente já percebe uma queda, 20 mais 4... Importante falar que também é relacionada à ascensão do Pedro nesse momento, né? E 24, 7 mais 1. São dados importantes que mostram uma queda de desempenho. Mas eu queria te perguntar, André, qual o tamanho desse Gabigol, pensando na história? Quando olharmos daqui 10, 20 anos para trás, Gabigol e Flamengo, essa história. Ele é, sem dúvida nenhuma, um jogador histórico do Flamengo. Muitos dizem que depois do Zico ele é o principal em termos de idolatria. Eu não acho que essa afirmação é um exagero. Ele certamente merece, porque os números do Gabriel com a camisa do Flamengo que mais me impressionam são aqueles de gols em partidas consideradas decisivas. Em finais de um jogo, finais de 2 jogos, é uma coisa absurda. É brutal, não é normal. Não creio que haverá outro jogador com esses números com a camisa do Flamengo, e isso sim está na história para sempre. Não tem como. Você pode achar o Gabriel um jogador antipático, você pode achar que ele não agiu de maneira profissional com o Flamengo nesse final da sua carreira como rubro-negro. Você pode ter a sua opinião a respeito dele, né? Não há problema nenhum quanto a isso. Mas a contribuição dada, as impressões digitais em troféus, em vitórias marcantes históricas que valerão taça, é uma contribuição gigante, inegável, e eu creio não será repetida. Agora, muito se fala, né? Depois do Zico, como eu disse agora há pouco, a impressão que eu tenho é que o Zico simboliza o Flamengo, o Zico é o Flamengo, e o Gabriel não chegou a transcender a sua própria figura dessa maneira. Talvez porque o futebol seja diferente hoje, não haja mais o tipo de relação da torcida com o clube, no sentido de, né, haver essa personificação, essa estátua, digamos assim. Mas eu também posso estar enganado em relação a isso. Essa é a minha impressão. Agora, o lugar dele está absolutamente solidificado por mérito próprio, um jogador histórico, um ídolo da torcida, um ídolo de um certo tipo de rubro-negro, mais novo, né? Porque hoje o futebol é muito marcado também por essa coisa do fã e não só do torcedor. Ele tem o seu lugar, não se discute. Poderia ser um final diferente, mesmo que ele saísse. Poderia ser um final menos ruidoso, digamos assim. Mas as coisas aconteceram dessa forma, nessa última temporada, e o Gabriel vai ser feliz em outro lugar. O Flamengo tentará continuar sendo feliz sem ele. Nessa comparação que você fez do Zico, eu concordo 100%, e eu costumo dizer assim, o Zico jogava num time estelar, mas se você fizesse um par ou ímpar, todo mundo escolheria o Zico. O Gabigol jogava num ótimo time, mas tem gente que razoavelmente prefere o Arrascaeta ou o Bruno Henrique, mas o símbolo desse time é o Gabigol. Eu acho que é essa questão do emparelhamento entre as figuras. Exatamente. Queria te ouvir sobre futuro, porque ele só pode assinar depois de 31 de dezembro, anunciar, teve aquela história do Cruzeiro, o Cruzeiro está num momento difícil, e tem gente que acha que depois da eleição do presidência do Flamengo, essa história não acabou 100%. Como é que você vê isso aí, André? Para você acabou? É a despedida, ainda mais depois do que ele falou? A minha impressão é que sim. Eu duvido que, de repente, a situação política tome um caminho e alguém queira o trazer de volta. Não, eu não duvido. Primeiro porque isso é possível do ponto de vista, né, da burocracia do futebol, dos contratos e tal. E segundo porque, ao longo dos últimos meses, essa coisa já se arrastou demais, com posturas diferentes de lado a lado do Gabriel, as suas atitudes, os posts, às vezes, misteriosos em redes sociais, as coisas que tentavam passar um recado, que nem sempre foram compreendidos, as declarações de diversos dirigentes do Flamengo, às vezes favoráveis a ele, às vezes o tratando já como um ex-jogador, alguém que faz parte do passado do clube. Então, sim, eu não duvido que as coisas possam se costurar a depender do que acontecer na eleição. Mas eu não sei se isso faz parte, por exemplo, dos desejos do Gabriel, se ele já não está se sentindo também um ex-jogador rubro-negro, já pensando no próximo clube no qual ele vai jogar. Aliás, um jogador do nível dele,
a essa altura do ano, já deve ter com muita clareza qual é o seu futuro imediato, aonde ele estará e o que ele vai fazer, qual é o seu próximo contrato, né? Eu tenho uma certa dificuldade para pensar que, nos aproximando do Natal, o Gabriel ainda não sabe, não tem resolvido aonde ele vai jogar a partir de 2025. Esse gol que a gente tá aqui no telão é muito simbólico, né? O primeiro gol da final de 2019. Esse é o segundo. Esse é o final. Se fosse só isso, já seria uma história linda, mas é mais. Parabéns ao Gabigol, parabéns ao Flamengo, que seja uma bela festa no domingo. E a FIFA divulgou neste sábado os estádios e os horários dos jogos da fase de grupos do Super Mundial de Clubes, que acontece em 2025. A primeira edição da nova competição será disputada nos Estados Unidos entre os dias 15 de junho e 13 de julho do ano que vem. E o Flamengo já tem data e horário para estrear no Super Mundial de Clubes. O Flamengo estreia no dia 16 de junho, às 10 horas da noite, contra o Esperance da Tunísia, no estádio Lincoln Financial Field, que fica na Filadélfia. E no mesmo estádio, no dia 20 de junho, às 3 horas da tarde, o Flamengo vai enfrentar o Chelsea. É a partida mais esperada do Grupo D. Já no dia 24 de junho, às 10 horas da noite, o Flamengo enfrenta o Lyon do México no estádio Camping World Stadium, que fica em Orlando. O Flamengo receberá uma bolada, uma chuva de milhões em 2025. Tudo pela participação no Super Mundial da FIFA entre junho e julho do ano que vem. 50 milhões de dólares só para entrar em campo, fora a premiação que será obtida e ganha durante a própria competição. Por que a FIFA está fazendo isso? Quando o Flamengo receberá esse dinheiro? 50 milhões de dólares, algo em torno de 300 milhões de reais na cotação de hoje. O dólar pode subir ainda mais e esse dinheiro ter um valor ainda maior na moeda nacional, né? Isso porque a FIFA quer a adesão de todo mundo, quer a adesão e conquistar também os europeus. A FIFA precisava da adesão dos clubes europeus para que o seu Mundial seja um sucesso. Afinal de contas, não existe um campeonato mundial de clubes sem a adesão dos principais clubes da Europa. Então, por isso, uma premiação tão gorda para a disputa da competição. Ou seja, você vai disputar, qualquer time que disputar, desde o Mamelodi Sundowns até o Flamengo, vai ganhar 50 milhões de dólares. A FIFA, na verdade, bebe na fonte de uma ideia da UEFA. Melhor da UEFA não, mas de clubes filiados à UEFA que brigaram com a própria UEFA para organizar uma Superliga de futebol. Isso foi um tema muito polêmico até, né, à época, esse tema, que era a criação de uma liga paralela à UEFA Champions League, sem estabelecimento de critérios técnicos, para a realização de uma super competição envolvendo as principais equipes do futebol europeu. Acontece que a FIFA olhou para isso e falou: putz, gostei da ideia, então vou chamar esse meu Mundial aqui, vou fazer esse Mundial com os 12 principais clubes do futebol europeu, mais 4 sul-americanos, né? E outros clubes da África, da Ásia, da Oceania, e formar o meu Campeonato Mundial de Clubes. É óbvio que a joia da coroa da FIFA é a inclusão de clubes europeus. São 12. E aí tem o seguinte: na verdade a FIFA dá uma pedalada para ter os europeus, os principais clubes europeus, como candidatos diretamente à classificação, como cabeças de chave, inclusive. Ah não, Bernardo, foram 4 cabeças de chave europeus e 4 sul-americanos, mas esses 4 sul-americanos obrigatoriamente teriam de enfrentar clubes europeus, clubes com investimento muito maior. O Felipe Luiz falou sobre isso, inclusive. Então foi uma espécie de pedalada que a FIFA deu para ter um europeu em primeiro lugar em cada um dos grupos. Só que pode acontecer reviravoltas, pode haver reviravoltas. No caso do Flamengo, vai jogar contra um Chelsea que está atuando hoje muito bem sob o comando do técnico Enzo Maresca. Tá? O Enzo Maresca é um técnico que vem do Leicester, sobe com o Leicester para a Premier League, é chamado para o Chelsea e faz um trabalho espetacular à frente do clube londrino, tá? Que é inclusive vice-líder da Premier League.
com jogadores não necessariamente muito conhecidos. Por exemplo, você talvez não conheça o Lavia, que joga ao lado do Enzo Fernandes. O Maresca adora o Lavia, um jogador que veio do Southampton, inclusive muito jovem. O Madueke, o Cole Palmer, que é a estrela da companhia, muito bom jogador. Aí tem Pedro Neto, o Jadon Sancho, aquele mesmo que jogou no Borussia Dortmund, no Manchester United. E na frente, o Nicolas Jackson, que finalmente está jogando bem com a camisa azul. Então é um time muito forte esse, que tem Fofana na zaga. É um time forte esse do Chelsea, que vai enfrentar o Flamengo. É um time com muito mais investimento. Tem Cucu também nesse time, tem muita gente boa. Então ele pode revezar ao longo da competição. O que pode ajudar o Flamengo é o fato de o Chelsea estar em final de temporada quando o Campeonato Mundial de Clubes for disputado. E aí você tem talvez uma igualdade de condições, porque o Flamengo estará no meio da temporada. Mal comparando, é o que aconteceu naquele confronto entre Flamengo e Liverpool em Doha, no Catar, na final do Campeonato Mundial de Clubes de 2019. Um Flamengo que vinha em final de temporada contra o Liverpool em meio de temporada. O Flamengo estava no bagaço físico, o Liverpool muito bem, e não vou dizer que é só por isso, foi só por isso que o Liverpool ganhou, mas que tornou-se ainda mais difícil a missão para o Flamengo justamente por isso. O Jorge Jesus chegou a abordar esse tema da dificuldade de jogar com a equipe em meio de temporada, e uma equipe que estava no finalzinho de temporada, que era o caso do Flamengo, né? Então é bem desigual isso. Eu acho que a esperança do Flamengo no confronto contra o Chelsea passa por isso. Como é que o Chelsea vai encarar esse Mundial de Clubes? Como um período de descanso aos seus jogadores principais ou como uma pré-temporada? O Chelsea, que está acostumado a fazer pré-temporadas em países como Estados Unidos, Canadá, China, Japão, né? Pode ser que encare dessa forma, o que seria muito melhor para o Flamengo. Marcos Braz paga multa e estará na despedida de Gabigol. Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, pagou a multa imposta pelo STJD e estará presente no jogo contra o Vitória, que marca a despedida de Gabigol e também a sua despedida, né? O Braz havia recebido uma punição de 15 dias após ofensas ao árbitro Wilton Pereira Sampaio, mas a pena foi convertida em multa de R$20 mil. Nossa, rapaz, tá pagando caro para estar presente num jogo no Maracanã, hein, Marcos Braz? Inclusive, pessoal, uma curiosidade, o Marcos Braz hoje deu uma palestra para os jogadores do elenco profissional para falar sobre planejamento para 2025. O que me chama a atenção, essa gestão não sabe se estará em 2025, e se estiver em 2025, o próprio Marcos Braz já disse que não estará. Então, qual é o sentido de fazer uma palestra para os jogadores? Eu fico pensando, cara, se eu sou um jogador do Flamengo, eu falo, meu Deus, esse sujeito nem estará aqui, nem vai estar aqui ano que vem. Por que ele está falando de planejamento, sendo que a eleição é segunda-feira? Não faz o menor sentido isso. Mudando de assunto, camisa 10. A camisa 10 está vaga, né? Desde quando o Gabigol perdeu o número 10 por conta de atos fora das quatro linhas, vestindo camisa do Corinthians, enfim. A camisa 10 está vaga. E muita gente fala, a Arrascaeta tem que assumir essa camisa 10. Muita gente pede isso. E o próprio Arrascaeta já disse que certa vez foi prometido para ele e não foi cumprido, e ele vem jogando com a 14 desde então. Mas o Arrascaeta deu uma entrevista à Globo e ele foi questionado sobre o número 10, se ele aceitaria vestir a camisa 10, se para ele seria bom ou não, ele está satisfeito com a 14, e a resposta foi sincera. Com certeza, risos. É um número que simboliza muito. Eu tenho total respeito e carinho com o Gabi. Até já tinha falado com o Bruno Spindel, diretor executivo do Flamengo. Eu não quero falar nada e nem nenhuma coisa enquanto o Gabi estiver conosco, porque eu respeito a presença dele. A gente ficou sabendo que o Gabi não vai continuar conosco. Vou esperar essa daí. Risos. Risos, a gente sabe, né? Ele tá esperando a camisa 10, é óbvio. E eu, já dando a minha opinião aqui, não vejo motivos para o Arrascaeta não assumir a 10. Era só se ele não quisesse. Gente, o Arrascaeta é craque, é ídolo. A Arrascaeta tem um comportamento fora das quatro linhas que eu acho que ele respeita o clube, que ele respeita a torcida rubro-negra,
Então, não vejo motivos para ele não ser a 10. O Gabigol, ele teve motivos para vestir a 10, mas ele também deu motivos para perder a camisa 10. A camisa 10 é emblemática no Flamengo. É a camisa 10 do Zico. Não é qualquer jogador que pode vesti-la. Ah, mas o Flamengo vai contratar alguém. Beleza. Esse é alguém que corra atrás para vestir a 10. Não é porque ele foi contratado... Exemplo, o Alcaraz é o jogador mais caro da história do Flamengo. Ele vai vestir a 10? Não. Chegou há pouco. É uma questão de hierarquia. O Arrascaeta está no clube desde 2019. Venceu os mesmos títulos que Gabigol, respeita a torcida do Flamengo, respeita o clube, diz aí que quer ficar no Flamengo por vários anos. Então, por que não vestir a 10? E sobre Gabigol, a despedida de Gabigol, ele disse o seguinte: despedidas são sempre muito ruins, né? Mas tenho gratidão enorme por tudo que eu vivenciei. Dentro aqui do clube, ele me deu as maiores conquistas da minha carreira do meu lado. Praticamente fizemos a passagem dele toda aqui juntos. Chegamos juntos ao Flamengo. A verdade é que eu quero agradecer a ele e desejar a ele o melhor. É um cara que eu sei que vai melhorar e vai demonstrar seu potencial, porque já fez muitas vezes isso aí. E é isso. Acho que o carinho é esse, gente. Todo mundo... Hoje lá no SBT Sport Rio tinha até um debate. Será que alguém não considera o Gabigol ídolo? Olha... Eu vou falar aqui o que eu falei lá. Idolatria é algo muito pessoal. Eu não posso obrigar nenhum torcedor a considerar um jogador ídolo. Eu vou dar exemplo. Eu considero o Souza Caveirão, atacante que inclusive até hoje frequenta arquibancadas apoiando o time do Flamengo. Eu considero ele ídolo. Eu considero o Obina ídolo. Obina é meu ídolo. Me deu muita... Gente, o Obina foi protagonista de um dos dias mais felizes da minha vida, que foi aquela final da Copa do Brasil contra o Vasco em 2006. Ele estava no Flamengo. Eu considero ele ídolo, eu considero o Renato Abreu ídolo, eu considero o Hernani Brocador ídolo. Agora, vai ter gente que não vai considerar esses jogadores. E vai ter gente que não vai considerar o Gabigol pelo que ele fez fora das quatro linhas, por achar que ele desrespeitou a instituição Flamengo. E beleza, repito sempre, isso aqui é uma democracia, eu não estou aqui para obrigar ninguém. Vênia, você considera ídolo? Muito. Eu acho que o Gabigol é muito ídolo. Ah, ele está acima do Leandro. Não, eu não vou ficar aqui nivelando idolatria. Acho que ele é ídolo, ponto. Vênia, então você acha que ele deveria continuar? Não, o ciclo chegou ao fim e tá tudo certo. O Real Madrid sempre faz isso. O Cristiano Ronaldo é ídolo no Real Madrid. Aí chegou um determinado momento que a diretoria entendeu que não dava mais. O Sérgio Ramos é ídolo, foi a mesma coisa. O Marcelo é ídolo, a mesma coisa. Tudo na vida tem início, meio e fim. E a história do Gabigol no Flamengo chegou ao fim. E ainda bem que chegou ao fim, com o Gabigol ajudando num título importante da Copa do Brasil esse ano, fazendo 2 gols em cima do Corinthians no jogo de ida. E ponto. Tá tudo certo. Sem ódio, sem rancor, gente. Ponto. Não precisa ficar aí nos comentários me xingando ou xingando o Gabigol. Não. Vai ao Maracanã no domingo quem quer, vai se despedir do Gabigol quem quer e ponto final. É isso, é o que eu penso. O próprio Gabigol já está divulgando vários materiais aí nas redes sociais sobre a sua despedida. Inclusive ele está dando um banho na comunicação e no marketing do Flamengo em relação a isso, né? Ele está sabendo lidar muito bem, fazer muito bem a sua despedida, publicando vídeos. E em um documentário de despedida do Flamengo, Gabigol falou sobre 2024 e a relação com o Tite. Tive um treinador que não contava comigo. Vários jogos em que joguei 5 minutos, 10 minutos. Isso foi me corroendo por dentro, disse o Gabigol, obviamente, sobre Tite, né? A gente não precisa, ele não mencionou o nome do Tite, mas a gente sabe que foi o Tite. Inclusive o Gabigol lançou música sobre a sua despedida. O nome da música é A Estrela do Ninho, que tem a participação do... acho que é rapper, né? Desculpa aí se eu falei alguma besteira, mas rapper, enfim, trapper, do Tóquio. E a letra tem uma passagem que é assim, abre aspas: estou indo embora e não sei se eu volto. Agradeço aos momentos que eu vivi. Me apeguei ao manto e nunca mais solto. Até chorei, mas muito mais sorri. Eu fiz o máximo que eu pude para poder dar para esse clube tudo que merecia de mim. Tá aí o Gabigol se declarando ao Flamengo. Beleza, pessoal? Sobre time que vai a campo contra o Vitória, confesso para vocês que ainda não tem. O último treino é amanhã. Inclusive, repito, é o jogo de despedida, mas segunda-feira, dia 9, é um dos dias mais importantes da história do Flamengo. Prestem atenção,
tá? Dia 9, eleição presidencial no Flamengo. Beleza? Tá aí, nação, então, as últimas informações do Flamengo. O Mengão, então, entra em campo neste domingo, partida contra o Vitória pelo Campeonato Brasileiro, a última partida do ano do Flamengo e também do Gabigol. E agora a expectativa, né, pro Super Mundial de Clubes que acontece no meio do ano de 2025. O Flamengo vai estrear contra o Esperance da Tunísia e já tem estádios definidos, horários definidos. O Flamengo estreia no dia 16 às 10 horas da noite, né? Vamos ficar de olho porque vai ser um evento que vai parar o mundo, todo mundo vai ficar de olho nesse evento que acontece no meio do ano. Agora eu queria fazer essa pergunta pra você, que você já colocasse aí nos comentários. E aí, dá pro Flamengo se classificar para as oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes? Comenta aí embaixo, deixa a sua opinião, que é muito importante, a sua participação aqui no nosso canal. E vamos ver o que vai acontecer, né? Até lá vai acontecer muita coisa, provavelmente o Flamengo deve trazer novos reforços para poder se preparar para esse Super Mundial. Tem aí as eleições do Flamengo que acontecem nesta segunda-feira. Vamos conhecer quem será o novo presidente do clube do Flamengo e também a expectativa aí do mercado da bola, né? A gente vai ficar de olho para ver se o Flamengo vai contratar, vai trazer reforços, porque para participar de um torneio muito grande, como esse, o Flamengo precisa se reforçar, né? Então vamos ficar de olho. Muito obrigado por vocês estarem aqui até o final do vídeo, nação, ó. Dá aquela moral, deixa o like. Se você não é inscrito no canal, eu convido você, aperte o botão aqui embaixo no YouTube, se inscreva e ative o sino das notificações, assim, sempre que a gente trazer notícias do Mengão, você vai estar recebendo no seu celular e no seu computador, tá bom? Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.